Boa noite. Eu vou iniciar aqui uma partilha sobre segundo passo, partilhando passo segundo. Eu pretendo, em 20 minutos, tecer considerações sobre esse assunto e segundo a minha experiência pessoal. Não estou falando aqui verdades, são verdades para mim e que me ajudam muito na minha caminhada aí pela vida. Eu estou envolvido aí com os 12 Passos dos Anônimos há 44 anos e isso sempre foi muito presente na minha vida, tentando me adaptar ou conhecendo, uma etapa longa de conhecimento e uma tentativa de prática dentro das minhas possibilidades. Então eu vou falar sobre isso em cima do passo número 2 dos Anônimos. E esse passo, ele literalmente viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver para a sanidade. E são duas coisas que são fundamentais. Primeiro, que é preciso acreditar num poder maior que realmente funcione e é preciso acreditar ser portador de insanidade. Insanidade que para muitos significa doença. Um estado de doença que impede que a vida plena se faça e que a paz chegue para o dia a dia de cada um e também acrescenta o uso de droga que vai comprometer a ação de buscar alguma possibilidade de uma vida menos ruim ou melhor. Então, eu queria citar um pequeno trecho aqui que diz assim: a esperança é renovada através da recuperação. Cada vez que é revelado algo novo sobre a doença, a dor da conscientização vem acompanhada do surgimento da esperança. Eu tomaria esse pequeno trecho da leitura do segundo passo como um subtítulo, o nascimento da esperança é a possibilidade da existência de um poder maior, real, que seja eficiente para poder tirar um adicto das drogas e ajudá-lo, apoiá-lo, auxiliá-lo na busca de uma vida melhor, de uma vida sem drogas e com alguma plenitude dentro de alguma espiritualidade crescente que vai salvá-lo de si mesmo, sendo que a droga não é doença. A doença continua em formas profundamente neuróticas, obsessivas e compulsivas por outras coisas que já não são mais droga. Quando uma pessoa inicia a vida, a tentativa de viver sem drogas, ela vai precisar se render. E a rendição, ela não pertence ao programa. A rendição não é a oferta que o programa faz para que a pessoa entenda que ela tem que se render. A rendição, para aqueles que já estão numa etapa de sofrimento, de uso de álcool e outras drogas, essa rendição já está agregada ao contexto, mas somente ela, não é capaz de fazer com que a pessoa fique limpa. Tem muito bêbado no boteco, quase vomitando o fígado, e que é rendido. Se você perguntar
para um bêbado ou um toxicômano já no avançar da carreira de uso, ele vai falar, eu sou doente e tal, mas isso não o tira daquela situação, somente isso. Não basta só se render. A rendição o cara traz a partir do próprio sofrimento da vida que ele está levando e começa um programa de recuperação onde ele vai aceitar que ele perdeu. Se não houver isso, não tem como iniciar um processo. O único requisito para se entrar numa vida nova e praticando um programa que possa recuperá-lo e levar ele para um patamar, um estado de viver melhor, o desejo sincero de abandonar a droga. Tudo começa aí. Não tem como entrar num processo de recuperação usando um pouco, ou deixando de usar uma coisa, usando outra. Isso é brincar com a doença. E a doença, como ela é brava, ela precisa ser tratada com seriedade. Se tudo aquilo que aquele recém-chegado passou de dificuldade como efeito colateral do seu uso de álcool e outras drogas, se tudo aquilo ainda não é suficiente para que ele aceite e se renda, ele vai continuar usando ou voltar ao uso e talvez não haja outra chance lá na frente. Talvez ele volte louco e não consiga compreender nada, ou nunca mais volte e seja engolido por uma fatalidade qualquer que se avizinha sempre na vida daqueles que já estão num alto curso de uso de álcool e outras drogas. Então a rendição é extremamente fundamental, é importantíssimo que haja rendição para que o processo se inicie. Rendição total de tudo. Se o cara cheira e aí ele resolve achar que maconha dá, não tem rendição. Qualquer tipo de reserva que ele ainda alimentar vai levá-lo a continuar usando drogas, mesmo que ele pare. Quer dizer, aquele que, por exemplo, acha que não tinha problema com o álcool, se ele, qualquer outra substância que ele aceite que tinha problema, e com o álcool ele achar que não tem, ou vice-versa, o bebedor parar de beber, achar que pode fumar maconha, as coisas também não vão dar certo, porque ele vai anestesiar o guarda, anestesiar a segurança de uma vida limpa e vai voltar a usar a droga que ele usava. Muitos tentaram essa saída desonrosa e pagaram caro por isso. Muitas vezes não tiveram condições de voltar. E aí, à medida em que o primeiro dos passos abre no hall de entrada a possibilidade de se envolver com um programa de recuperação, à medida que a pessoa se coloca à disposição do programa que ela nem ainda conhece, apenas e é rendido, apenas cansado daquela vida, sem opção, sem mesmo acreditar que será possível para ele continuar limpo um dia por vez, ele desconfiar de si mesmo, entrar num programa num estado de insegurança, no medo, provocado muitas vezes pela fissura ou pelo desejo constante de usar. Ele pode não acreditar, mas se ele olhar para o mundo, milhares e milhares de pessoas que não morreram pelo álcool e pelas drogas através da prática desse programa de 12 passos. Conseguiram viver todo o resto de seus dias, muitas vezes muito mais anos do que viveram na ativa, e não voltaram a usar qualquer dose de substância alteradora da sua própria realidade. Então, na medida em que a pessoa se aprontou, aceitando que ela perdeu, que não é mais possível, o caminho de volta está vedado,
Então, no segundo passo, sugere-se que ele acredite num poder maior que possa ajudá-lo nessa tarefa de recuperação. E esse poder maior, ele se inicia simplesmente, muitos vão buscar na infância rudimentos de aquilo que eles pensavam que era fé, rudimentos culturais de estar numa igreja e etc. Mas lembrem-se que foi depois de tudo aquilo que ele foi usar droga. Então o que ele tinha não bastou. O que ele tinha não foi possível para que ele ficasse limpo. É importante pensar profundamente nisso e abrir a mente honestamente e permitir que o novo comece a tomar conta tenuemente, devagarinho, na vida limpo que se inicia, sem a crença num poder maior, que ele possa acreditar esse conjunto de pessoas que estão limpos, juntos em reuniões. Esse conjunto pode, para muitos, significar com bastante efeito e poder, esse poder maior que se procura na cegueira e no escuro da chegada. Quando você olha para outras pessoas e que veem que elas estão falando que estão limpas há anos, há meses, há anos, e que estão superando as dificuldades primeiras de iniciar uma vida limpa, você começa a acreditar que eles têm alguma coisa que você ainda não tem, e você começa a acreditar que se você também ficar junto, aquilo também vai ser seu e possibilitar você que você supere as dificuldades primeiras e entre num processo de crença que realmente funcione. Não tem nome. Muitos de nós acreditamos que Deus não é captado pela razão, pelo pensar, pela mente, pelo buscar. Não tem como estudar e achar Deus através do estudo. Deus é achado, muitos de nós o acreditamos, está presente nos sentidos, no olhar que contempla a imensidão da noite brilhando pela lua cheia, pelo efeito da lua cheia. Muitos de nós sentados numa praia e vislumbrando e ouvindo o som do mar, a grandeza do mar, a grandeza da natureza, conseguem perceber que existe uma força harmoniosa e poderosa por trás daquilo que muitos de nós timidamente começamos a chamar de Deus. O perfume da terra depois da chuva, o perfume das flores que encantam as noites, que nos inebriam e que nos levam para um passado onde ainda residem boas lembranças que ficaram para trás. Deus é percebido pelo sentido. Seria muita pequenez achar que um ser humano possa concluir Deus estudando e chegar a Ele. As pessoas acham Deus pelos sentidos, pelo silêncio, pela busca desse mistério magnífico que nos presenteia em volta de nós com dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que viveram uma vida terrível, momentos terríveis de morte praticamente, de desagregação, ausência de maturidade, mentes infantis num corpo de 20 ou 30 anos. Muitos de nós conseguimos perceber e transformar essa sensação de saber que existe um poder maior amparando, permitindo que o dia de amanhã seja um dia melhor, também sem drogas. Não há como parar, não há como conquistar algum
tipo de paz se não tiver uma busca intensa da fonte dessa paz, das leis maiores que regem a existência dos seres vivos em cima desse mundo. É importantíssimo esse render-se a alguma força maior que no início aquele recém-chegado nem sabe exatamente o que é, e ele vai perceber pelas pessoas que o rodeiam e que estão em volta dele, existindo com a plenitude que ele nunca sonhou atingir. Esse é o começo. Se não se passar por esse portal de entrada, se não conseguir haver uma aceitação da demolição com os outros passos de um estado egoísta, onde só existe ele. Toda a problemática existiu em função da pessoa existir somente com ela. Não havia mais nada, nem ninguém, não há filho, não há família, não há ninguém, não há mãe, não há ninguém. Há um estado de profundo isolamento ignorante que faz com que ele se feche em si. E iniciar um programa de recuperação é fundamental abrir a mente e permitir que o outro fale aquilo que ele ainda não sabe e que ele nunca quis ouvir. E pacientemente ele possa ouvir. E da fala do outro, que está num processo de recuperação, é canalizada a energia divina que pode auxiliá-lo a viver, simplesmente viver de uma maneira plena e útil, depois de se aprofundar em outros passos. Depois desse passo, onde acreditar no poder maior e acreditar num estado de insanidade profundo, que não é difícil de acreditar. Muito antes de parar, muitos já sabiam que não dava mais para continuar. É preciso honestidade reconhecer isso, é preciso aceitar que não tem como continuar. É preciso encerrar, custa o que custar, custe internação, custe remédio, custe o que for, toda ajuda é bem-vinda para que aquele adicto possa se capacitar a iniciar uma vida limpa, de mão dada com o poder superior que ele for capaz de alocar, de caminhar, que permitir que caminhe do seu lado. Tem uma fala muito legal de um livro dos Anônimos, onde um padre fala assim: Deus está sempre do lado de fora da porta e bate. E aí você está do lado de dentro, usando droga, bebendo, e você não quer perder tempo, você quer o barato, aquele barato interminável, e buscar, e você abre a porta presa na correntinha e deixa só uma pequena fresta e fala: pois não, senhor. Ele fala: posso entrar? Aí você: não, agora não, porque eu tenho um pouco para usar aí, depois eu abro e conto aquela história, e manipula, e mente, e fecha a porta, mas ele sempre vai estar do lado de fora da porta e batendo. Posso entrar? Se um dia, antes do pior, você soltar a correntinha, abrir a porta toda até o fim e permitir falar: nem sei quem é você. Muitas vezes eu até xinguei anonimamente sem saber. Urrei, fiquei muito bravo, blasfemei, mas eu não tenho mais recurso. Se você pode me ajudar, por favor, eu estou pronto. Esse é o passo número 2. Eu evitei fazer as perguntas são fantásticas, mas não caberia numa live só. E eu optei por fazer essa explanação. É claro que é a minha experiência de observação de quase 44 anos de caminhada, junto com pessoas que também precisam intensamente da presença de um poder maior
de um poder superior que realmente tenha força para ajudar. Isso me encanta e me apaixona sempre, até o último dia. E talvez, se tiver outra vida depois dessa, vai continuar me encantando por toda a eternidade, exatamente igual a todos aqueles que se foram dessa vida e levaram essa paixão imensa por um poder maior que existe dentro de um programa, premiando pessoas que já não existiam plenamente por conta do uso de substâncias que alteraram a sua realidade. É isso. Eu vou mandar essa live lá para a conta Sergio.Murilo, lá na conta do YouTube. E vão lá, se inscrevam na conta, cliquem lá no sininho para receber quando eu mandar a live para lá, você vai ser avisado se você clicar no sininho lá que tem do lado. É isso. Essa conta no YouTube, onde eu trato de assuntos de recuperação, principalmente me baseando na verdade anônima de recuperação. Essa conta está próxima a 60 mil visualizações. Eu agradeço a todos e eu espero continuar sendo útil para todos aqueles que possam precisar de acrescentar alguma coisa nova, se ainda não tem, sobre esse assunto. Muito obrigado e um beijo no coração, fiquem com Deus e obrigado por tudo, absolutamente tudo.